Estamos aqui para fazer uma revisão do capítulo 3, que foi o capítulo que a gente estava estudando nesses dias, que a gente teve aula online, que eu mandei atividade. Então a gente vai fazer hoje uma revisão, e eu vou postar essa revisão e quero que vocês vão ver essa revisão e depois vão fazer uma atividade que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Então eu quero que vocês vejam isso aqui, essa videoaula curtinha que eu vou fazer aqui, e depois façam uma atividade que eu vou deixar no Google Sala de Aula, certo? Então, qual é o nome do capítulo? O capítulo chama Os Primeiros Povoadores da Terra. Vocês coloquem aí na página 36 do livro. Então, como o ser humano, agora que a gente já aprendeu o que é a história e quando começa a história, nós vamos agora passar a entender como o ser humano passou a habitar a Terra, certo? A gente vai no começo da história. Esse começo da história a gente acaba chamando de pré-história, certo? E a primeira parte dele é entender como o ser humano surgiu. Existem teorias científicas, como a teoria da evolução, e existem também alguns tipos de conhecimentos, que nós chamamos de criacionismo. O criacionismo, ele diz que o homem foi criado por um Deus, ou por alguns deuses, né? Temos o criacionismo grego, temos o grego antigo, temos o criacionismo cristão, que é o mais conhecido, que diz que o homem surgiu a partir que Deus criou o barro, e do barro ele criou os homens. Criou primeiro o homem e depois a mulher da costela do Adão. Então esse aí é o criacionismo cristão, certo? E o criacionismo, ele ainda hoje é adotado por algumas pessoas que têm essa ideia, né? Só que assim, a ciência, ela fala, a teoria científica mais utilizada é a teoria do evolucionismo. O evolucionismo, ele foi criado a partir das teorias de Charles Darwin no século no século XIX, em que ele criou algumas ideias de que o homem ele evoluiu a partir dos primatas, e que todos os animais e vegetais do mundo, eles foram evoluindo a partir com o tempo, através de uma ferramenta chamada seleção natural. A seleção natural diz o seguinte: se um animal ou uma espécie ela é fraca, ela não consegue sobreviver, sendo assim ela é descartada. E dentro das próprias espécies, os indivíduos inferiores, os indivíduos que não conseguem sobreviver, eles não conseguem passar os genes adiante. Então eles não conseguem ser pais, né? Ser pais, mães. Então esses indivíduos, eles acabam, o código genético deles não sobrevive. Então isso aí é a evolução. Por quê? Só os indivíduos que mais se adaptam ao ambiente, eles sobrevivem, certo? E vocês fizeram uma atividade sobre isso aí, sobre essa questão da adaptação da seleção natural. E também uma atividade que vocês fizeram foi sobre os primeiros hominídeos, certo? Há mais ou menos 2 milhões de anos atrás surgiu os primeiros hominídeos. Os primeiros se chamavam Australopithecus, que seriam os primeiros primatas a ter uma descendência parecida com o ser humano. E com a evolução do tempo, chegaram ao Homo sapiens sapiens. O que é o Homo sapiens sapiens? É a nossa espécie atual, certo? Mas passamos por o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. Esse Homo sapiens, ele derivou-se em duas subespécies. A primeira é o Homo sapiens neanderthalis, conhecido como homem neandertal, e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa a espécie humana atual. Eles não evoluíram um do outro, eles conviveram, certo? Existiu o Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens neanderthalis. Eles conviveram, principalmente na Europa, há 40 a 50 mil anos atrás. Só que há 40 mil anos atrás, essa espécie chamada de Homo sapiens neanderthalis, ela foi extinta, certo? Sobrando só a nossa Homo sapiens neanderthalis, certo? Porque a espécie humana atual se tornou melhor, se tornou a principal e se tornou o que é hoje.
pela a capacidade do cérebro. Nós temos uma capacidade muito grande cerebral e isso fez com que a gente se sobrepor às outras espécies e conseguíssemos desenvolver uma coisa interessante, que é a questão de consciência e cultura. Nós passamos a criar consciência e cultura. Consciência de estar vivo, ou seja, consciência de que estamos vivos e somos uma espécie, e consciência de cultura, quando a gente começou a desenvolver aspectos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Nesses aspectos, a gente, principalmente quando de 40 mil anos depois, nós desenvolvemos algumas características. Nós passamos a ser caçadores e coletores, certo? Caçadores, ou seja, caçamos para sobreviver, principalmente usando mais a inteligência. Nós caçamos os indivíduos da megafauna, né? Que é uma fauna que já não existe mais, como o tigre dente de sabre e o mamute, certo? Nós passamos a caçar esses animais bem mais perigosos, mas conseguimos caçar através da inteligência, certo? E do sentimento de população, caçarmos em população, em comunidade. E a ideia de coletores, certo? As pessoas que não caçavam, as pessoas coletavam. O que é coletar? Coletar os frutos, os legumes que existem na natureza, e a partir daí nós conseguimos também um outro tipo de alimentação. Uma coisa que também modificou muito a nossa cultura e nosso modo de comer e sobreviver foi o domínio do fogo. No livro de vocês, na página 43, existe um modelo de criação de fogo, seja com pedras, seja com gravetos, tentando criar o fogo. O ser humano ele já sabia da existência do fogo há 500 mil anos atrás, ainda quando éramos os Homo sapiens ou o Homo erectus. Por quê? Porque nós víamos raios caindo, um raio caindo, né, do céu e formando um fogo ali, que era uma coisa muito interessante, principalmente ali nas savanas africanas, onde o ser humano surgiu. O fogo ele pegava naquela vegetação seca e ali criava um fogo, enfim. E aí a gente percebeu que existe o fogo, a gente começou, os seres humanos começaram a utilizar esse fogo para esquentar, cozinhar os alimentos, e depois o ser humano passou a dominar o fogo. Quando a gente começou a dominar o fogo, a gente melhorou nossos hábitos alimentares e isso fez com que a gente tivesse uma expectativa de vida maior. Passamos de 20, 30 anos, viver 20, 30 anos para viver 40 anos, certo? A gente passou a ter uma expectativa de vida e uma vida um pouco melhor. Depois, isso aí, a gente divide esses períodos em dois períodos. A pré-história, entre o período paleolítico e o período neolítico. O período paleolítico é o período em que a gente divide, vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos, os australopitecos, ou seja, 2 milhões de anos atrás, até a invenção, até a criação e até a agricultura, certo? Por volta de 10 mil anos atrás. Então o ser humano, ele, nesse longo período de quase 2 milhões de anos, o ser humano ele foi caçador e coletor, como eu comentei. A gente era caçador e coletor. No Neolítico, o que aconteceu no Neolítico? No Neolítico, o ser humano passou a desenvolver a agricultura e a pecuária. Uma questão levou a outra. A agricultura foi quando o ser humano passou a descobrir que se ele plantar, ele vai colher, certo? E aprendendo a agricultura, ele levou ao processo de sedentarização. E o ser humano então passou a viver um local, certo? Esse processo se deu mais ou menos há 10 mil anos atrás. É o que a gente chama de revolução agrícola, certo? E com o ser humano nesse processo de sedentarização, ele passou a depois desenvolver cultura que levou à sociedade. Então o ser humano ele passou a viver em um local, passou a plantar, a colher, então ele tinha que defender esse local, certo? E ele passou depois a domesticar animais, seja para a questão da pecuária, né? Com animais para, em vez de você caçar, é melhor você ter eles em um local determinado, e também depois a questão de animais domésticos, né? Como o cachorro, a proteção, enfim. Foi nessa época que o ser humano desenvolveu isso, certo? Então, agora vocês vão fazer a atividade que eu vou deixar proposta no Google Sala de Aula
e esse vídeo é justamente para vocês fazerem uma revisão do capítulo. Certo, gente? Obrigado.